Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, é o crime perfeito, isso aí é racista. racista. Tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se Exato. identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Mônica Mourão, planejadora financeira. Isso é muito importante, né? Quando a gente tá falando principalmente com o público de mulheres. Porque a autonomia financeira é, assim, pra mim, é a base do feminismo. Mônica, conte-me tudo, não esconda nada. Vamos lá, vou tentar. Bom, então, começando pelo planejadora financeira, né? Não sei se você já tinha ouvido esse termo. Não é um termo muito comum. A gente ouve muito educadora financeira, o consultora financeira, né? E é um termo hoje que existe um movimento muito bacana que começou nas redes sociais, principalmente com youtubers, né? Inclusive com uma youtuber mulher, que foi muito legal. Natália Arcuri aí, foi pioneira e entrou para esse segmento que é majoritariamente ocupado por homens, né? Então vamos entender o que é uma planejadora financeira. Uma planejadora financeira tem que ser uma economista? O que… Não. Não. Aí a gente já começa a desconstruir os mitos, né? A gente tem a ideia de que o economista é uma pessoa, ou a economista é uma pessoa que ela entende tudo de finanças pessoais. Só que não. Né? A formação de um profissional em economia, ele basicamente vai entender sobre aspectos mais macro, né? Como que funciona a economia de um país, ou vai se especializar para cuidar de finanças corporativas. Sim, empresa. Não é um profissional especializado para cuidar das finanças pessoais. A não ser que ele deseje e vá fazer formações para cuidar do planejamento financeiro pessoal. E aí, o que acontece? Essa profissão ela é muito recente, entre aspas, porque ela já existe. Fora do Brasil, Estados Unidos, ela já é consolidada, mas ela era uma profissão para ricos, né? Sim. Que obtinham essa assessoria. O tempo vem passando e hoje em dia isso está se difundindo, saindo desses meios mais elitizados e entendendo que o planejamento financeiro, que nada mais é do que a gente aprender a cuidar do nosso dinheiro, e isso tem múltiplas facetas, né? Porque você tem organização financeira, você tem um planejamento para sair de dívida, você tem investimento, você tem a melhoria das finanças de um casal. Você pode querer se organizar, a gente, né? Eu que tenho filhos, você que tem filhos, a nossa falta. Como é que fica a história, né, da criança? Como é que a gente organiza? Que eu acho que é uma coisa que bate forte quando a gente se torna mãe, assim, mas como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Então, é um mundo aberto, com uma série de possibilidades. Mas foi interessante você falar isso do parece para rico, porque eu mesma muitas vezes penso, eu tenho uma amiga que faz e aí ela ofereceu no serviço de, né, o serviço para esse grupo de mulheres e mães, eu falei, mas tipo, eu não tenho dinheiro. Então é isso, é legal desmistificar isso, né, entender que não precisa ser rico para se planejar. Exatamente. E por que eu fui buscar essa formação? E aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá? Sim. Eu sou de humanas, eu sou miçangueira, tá? Pra ver que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com números? Mas o que você fez? Essa ideia, é claro que um pouquinho de números a gente precisa. Mas eu vou contar aqui pra vocês, compartilhar que a gente depende muito mais do comportamento. E aí entra uma outra área de conhecimento, que são a neuroeconomia, ciências comportamentais, que é muito mais como é que a gente se organiza para lidar com o dinheiro. Como é que a gente entende, digamos assim, as pegadinhas que o cérebro nos leva a tomar no comportamento financeiro. E aí a gente se organiza para escorregar menos nas cascas de banana. Então, o que acontece? Sou jornalista de humanas, enfim. Sempre gostei desse assunto, fato. E trabalhei quase 10 anos na indústria financeira. Trabalhei 8 anos numa área que a gente chama de mercado de capitais e investimentos, né, na direção de um grande banco do Brasil, um dos maiores da América Latina. Mas entrei lá jornalista miçangueira.
E aí me interessei, fui estudar, passei por essa área, mas era aquilo, eu não sentia uma conexão, porque eu cuidava, né, ali as minhas atividades, minhas atribuições estavam muito ligadas a cuidar de carteiras de pessoas, homens, Ricos. hétero, branco, Brancos, top, rico, né? E aquilo não, de fato, não me trazia um senso de propósito, sabe? Quando eu me tornei mãe, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Eu voltei para Miçanga, eu fiz um concurso para a área de jornalismo. E aí eu sempre gostei de me comunicar, né? Assim, quem tem uma veia comunicadora, a gente sabe que é algo maior do que a Sim. gente. E a gente vai ter que dar vazão para isso Sim, de alguma forma. encontrar algum espaço para comunicar. Exato. Me tornei mãe, entrei no grupo de mães e aquela coisa, né? Bebê pequeno, ai, tá com cólica, ai. Mas você já tinha feito concurso ou ia fazer? Já fiz, já estava trabalhando Ah, com já comunicação, minha filha já tinha nascido e eu já não estava mais trabalhando com finanças. Aham. Mas o tempo foi passando e também muito esse olhar, né? Como você falou, da autonomia financeira e com muitas inquietações, principalmente quando a gente se torna mãe. Eu acho que as inquietações que a gente tem, do lugar que a gente ocupa na sociedade como mulher, quando a gente vira mãe, quando a gente se torna mãe, né? Desde que o bebê tá ali dentro da gente, a gente começa a pensar, gente, peraí, não tá legal. Esse mundo não tá legal. Tem muita desigualdade. E aí, enquanto mulher, num grupo de mães, e ninguém falava sobre dinheiro, e eu comecei a falar. Uhum. E aí a gente começou a desfiar o pavio. E falou, não, mas peraí, eu nunca pensei nisso. Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia, eu não tenho essa estatística na ponta da língua, mas é grande o número de casais em que os cônjuges não sabem quanto o outro ganha. Uhum. E aí, como é que a gente entra, talvez, numa divisão equânime, né? Entre contribuições financeiras e outras contribuições, como a contribuição do cuidado, se a gente… Esse assunto é velado. Ele fica como um elefante na sala. Uhum. Só que esse elefante, uma hora, ele vai dar um espirro. E é aí que muitas crises começam, porque chegam os filhos, o dinheiro encurta, ninguém se entende, e aí vira aquele bololô todo. Mas enfim, então eu comecei a conversar com essas mulheres e a ajudar de uma maneira não estruturada, não profissional. E era muito assim, Ju, ai, Mônica, olha só, eu sei que você entende disso, tal, tô Sei. com dificuldade, você me passa a sua planilha, você me dá uma ajuda? Dou, claro, beleza. Com o tempo, o que eu fui percebendo? Que eu tinha um modelo que funcionava para mim, mas que não necessariamente funcionava para você. E aí aquilo foi me gerando mais inquietações. Vou para o mestrado na área de saúde da mulher e começo também a me aprofundar mais nessa questão das desigualdades de gênero, raça, cor. E O aquilo mestrado foi na área de saúde da mulher? Foi na área de saúde da mulher. E aí, para isso, eu precisei ter, né, uma base sobre de onde estamos partindo, que sociedade é essa brasileira desse monte de desigualdade. E aquilo em efervescência, fervilhando, isso daí. E daí, aquilo veio. E aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada que não tá certa, eu quero me dedicar mais a isso daqui. Então eu paro, vou fazer uma formação em planejamento financeiro, também fiz uma formação em neuroeconomia, que era para entender o seguinte, como é que as pessoas tomam decisões financeiras e como eu poderia ajudar as mulheres nos seus contextos, nas suas individualidades. E aí minha cabeça fez assim, sabe? Foi uma coisa assim revolucionária para mim. E que com toda essa bagagem de mãe, de estar ali dentro, né, acompanhando pautas feministas e pensando no papel, né, no lugar que a gente ocupa, estudando, isso tudo me levou para um caminho muito diferente. E aí, para você entender um pouco essa parte assim da neuroeconomia, do comportamento,
tem uma coisa que é muito legal. Quantas decisões você acha que um ser humano toma por dia em média? Chuta, qualquer coisa. 50. 50 decisões? Mais. 100. Mais. Último chute, vai, chuta pra cima. 500. 35 mil decisões é o número médio que um ser humano precisa tomar ao longo de um dia. E eu sempre brinco que esse ser humano não é mãe, né? Porque se ele for mãe, esse número aí deve estar muito subestimado. Então, como é que a gente lida com isso? A gente, no início da economia clássica, a gente tinha uma ideia de que as pessoas tomavam a decisão muito de forma ponderada, muito racional, né? Olha só, não, eu preciso comprar um sabão em pó, eu vou analisar todos os mercados perto da minha casa, Os internet. preços, Só que não, né? Só que o sabão em pó acabou, você tem que comprar e a roupa da criança tá suja. E, enfim, você não consegue ser racional e deliberar de maneira racional o tempo inteiro, senão a gente não viveria. Como é que foi a solução evolutiva? Mais ou menos 90%, 95% das decisões que a gente toma, o cérebro, ele criou um sistema que a gente chama de Sistema 1. Isso foi motivo de um prêmio Nobel de Economia para o Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo. Pra vocês verem de novo, não estamos falando de ninguém da área de exatas. Em que ele coloca que são duas maneiras de pensar, não são duas áreas do cérebro diferentes. Então, quando a gente está no Sistema 1, é como se a gente pegasse alguns atalhos para decidir rápido. E esses atalhos, grosso modo, a gente busca familiaridade. Então, por exemplo, quando você quer investir, você não conhece muito. Onde você põe seu dinheiro? Poupança. Tem um monte de gente falando, poupança perde para a inflação, é isso e aquilo. Mas é familiar. É muito provável, né, que você conheça alguém, que você mesma tenha um dinheiro na poupança, que seus pais tiveram, que suas amigas têm. Então, por mais que talvez racionalmente você saiba que aquilo não é a melhor opção, você opta por aquilo ali. Então, a gente vai usando esses atalhos mentais, as crenças que a gente tem, né, que a gente vai construindo ao longo da vida, elas também falam muito forte nesse momento. E a gente usa isso para atalho, né? Então, por exemplo, o brasileiro tem uma crença muito forte de investir em imóveis. E aqui é a casa própria. A casa própria. É o sonho. Sem juízo de valor se isso está certo ou está errado. Sim. Tá? Porque é uma outra coisa que a gente vai falar mais na frente, que o planejador financeiro, ele não tá ali para te ditar regras, sabe? Isso é certo, isso é errado. Ele tá ali para colocar prós e contras e dentro de cada contexto te ajudar a tomar a melhor decisão. Então, beleza, a gente vai seguindo nisso e a gente tem uma pequena cota por dia, 5% aí, pra gente realmente utilizar de uma maneira, digamos assim, pensando mais devagar, refletindo. Só que quando a gente é mãe ou mulher sobrecarregada, né, com a economia do cuidado, que é um assunto que tá tão em voga, geralmente essa cota, ela já foi gasta pensando no que vai botar na lancheira da criança, no que vai comer no jantar, na compra que tem que ser feita, numa série de coisas. Então, se o nosso sistema de tomada de decisão, ele já não é bacana para tomar decisão sobre dinheiro, se a gente sabe que a gente precisa criar algumas estratégias, né, para isso funcionar e funcionar de uma maneira contínua, né? Porque a ideia é que a gente consiga levar uma vida financeira equilibrada e saudável ao longo do tempo. Quando a gente está falando de uma mulher, essa situação, ela já, né, é um pouco mais complicada. Então, quando a gente junta isso tudo, esse caldeirão aí, quando vamos pensar num planejamento financeiro para mulheres, primeira coisa que eu gosto de fazer, antes de pensar no dinheiro, a gente precisa pensar na vida, né? Porque o bem mais escasso que a gente tem não é o dinheiro. Embora o dinheiro esteja curto para todo mundo. É o tempo. Exatamente.
que é o nosso grande dilema, né? Você quer ter mais tempo com a família, você quer ter mais tempo para fazer uma atividade, para ler. Porque a gente vive na sociedade do cansaço, né? Tem um livrinho pequenininho de um filósofo, e na terapia eu tenho levado muito esse assunto. Hoje em dia a gente vive numa lógica do cansaço. E a produtividade é sempre trazer mais e mais e mais e mais, esquecendo de que a gente tem uma energia finita, de que somos humanos, e de que nunca essa lista vai estar completa. Mas é uma hipervalorização dessa produtividade, mas não é por nós, é o capital. E uma lógica capitalista, óbvio, né? Se a gente é valorizado pelo quanto a gente produz, em termos do capital, se a gente não está produzindo capital, a gente não é produtiva. E aí vem a culpa, e aí vem uma série de outras questões, né? Então, como é que eu gosto de pensar? Eu sempre penso assim, o tempo é o bem mais precioso. Vamos pensar como é que a gente quer passar a maior parte do tempo da nossa vida? E aí a gente pensa, esquece dinheiro, pensa na sua vida. Depois, aí que a gente entra com dinheiro para entender como é que o dinheiro vai poder te favorecer, obviamente, porque aqui sem ser poliana, né? O mundo é capitalista, estamos nele, e a gente vai precisar, se você quer… Para viver, precisa de dinheiro. Para viver. Os boletos estão aí, né? Não vão deixar de estar. Mas é legal a gente inverter um pouco essa lógica e começar a pensar também nas prioridades. Porque a sua prioridade pode ser diferente da minha. Por isso que não dá pra ter uma receita de bolo, sabe? E chegar, não, agora ninguém compra a casa própria e todo mundo vive de aluguel. Mas de repente isso é muito importante pra você. E se isso for muito importante pra você, bacana. Só que você vai ter que entender que a gente vai ter que fazer escolhas. E dentro da sua situação, como é que a gente faz um arranjo viável, inclusive do ponto de vista da sanidade mental, né? Pra gente avançar nesse sentido. Cada atendimento, cada pessoa, cada família, seja uma mulher, cada mulher tem um planejamento financeiro diferente, né? Que você precisa olhar quem é essa mulher e o que ela quer, o que ela sonha. Em que fase de vida, em que momento de vida ela tá. Por exemplo, mais recentemente eu comecei a desenhar não gosto dessa palavra, mas vamos dizer uma metodologia, em mulheres que estão em situação de divórcio. Pois eu ia falar disso agora. Por quê? O divórcio é um momento empobrecedor. Você tá junto com um companheiro ou com uma companheira. E muitas mulheres deixam de se separar por causa de dinheiro. Muitas. E isso é muito aflitivo, inclusive para começar a pensar na decisão de se separar. Porque é um momento difícil. Você tá tomado por um caos de emoções. É muito difícil ter clareza nesses momentos. Na formação que eu fiz, eu tive uma aula com a professora Vera Rita. Ela é uma sumidade em psicologia econômica no Brasil e fora do Brasil. E eu lembro de uma aula em que ela falou que quando a gente está enlutado, porque o divórcio é um luto, né? É um processo de luto. Esse sistema deliberativo, shutdown, ele é desligado. Eu passei por um divórcio. E o que eu fiz? Eu já sabia que eu não ia contar com a minha racionalidade. Então eu armei um plano de contingência, sabe? Em que eu defini, assim, o máximo que eu posso gastar. Eu fui a pessoa que saí de casa e fui procurar um outro imóvel. Que é um movimento ainda mais custoso, né? Muito mais desafiador financeiramente. Exatamente. Mas que muitas vezes é ou isso ou não separa. Exatamente. Enfim, era a situação. E aí foi isso, eu falei, beleza, é isso, vou precisar encarar. E aí eu armei esse plano de contingência, fui entendendo, fui mapeando, né, o que eu precisava minimamente para essa nova vida. E eu acho que é muito legal, tanto na situação de divórcio quanto na situação de dívida.
é a gente entender que aquilo é transitório, é temporário, sabe? Esse momento de transição da vida casada e da vida divorciada, ele é um momento de acomodação. Então, no primeiro e segundo ano, muita coisa muda, né? Porque você vai, aí você tá num lugar, aí você vai vendo, esse lugar tá legal, não tá legal, esse lugar tá perto da escola, não tá perto da escola. Talvez aqui valha eu tirar minhas filhas do integral e botar parcial e de repente contratar uma ajuda paga. Porque só vivendo que você vai conseguindo ter uma noção exata de como aquela vida vai ser. Sim. E é muito assustador, porque parece que naquele momento sua vida vai ser para sempre daquele jeito. E dá um desespero. E às vezes foi o que eu fiz para mim. Eu falei, olha, eu vou colocar na minha cabeça, pelos próximos 2 anos a vida vai ser assim. Nesses 2 anos a poeira vai abaixar, as feridas vão cicatrizar, as coisas vão melhorar. Vão se ajustar, vão se equilibrar. E aí eu vou ter condições de pensar com clareza, de fato. E no endividamento é a mesma coisa. E isso tem uma coisa da psicologia econômica que ela explica isso muito bem. Chama túnel da escassez. Toda vez que a gente tem escassez de algum recurso, qualquer que seja ele, pode ser tempo, pode ser dinheiro. No caso da dívida, é o dinheiro, né? Você tende a pensar naquilo 24 horas por dia, sabe? No que tá faltando, no que tá faltando, e tá faltando, e tá faltando. Sim. E aí você entra numa espiral e num quadro até de saúde mental tão complicado que você fica cego para as oportunidades. E isso é muito complicado. E aí já pegando um gancho sobre essa coisa que você falou, às vezes o planejamento financeiro não é para mim. Uma das minhas professoras, e muito queridas, é um exemplo que eu tenho de formação no planejamento financeiro, a Vivi. Ela começou fazendo planejamento financeiro e num primeiro momento ela queria atender endividados. Porque realmente é desafiador, sim, né? É interessante. E aí a mãe dela falou assim com ela, Vivi, minha filha, você acha que a pessoa que está endividada, ela vai pagar o dinheiro para você? Ela tem que pegar o dinheiro da dívida lá, sim, e pagar a dívida dela. E aí, o que ela coloca? A pessoa, ok, pode fazer isso. Mas talvez ela não tenha, neste momento, um conhecimento e uma clareza para tomar as melhores decisões. Provavelmente ela não tem, mas é uma escolha realmente… Não, é uma escolha de Sofia. Então, mas muitas vezes nesse processo, o planejamento financeiro, ele se paga. Sim. Porque você vai conseguir traçar um plano, a pessoa vai sair das dívidas e vai conseguir te pagar e as coisas vão ficar melhores. É claro que cada caso é um caso, sim, e tem as possibilidades. Mas são as preconcepções que a gente tem, exatamente, né? Por uma falta de conhecimento mesmo. De quem é esse profissional, sim, de como ele pode atuar. Como ele pode ajudar a você desenvolver coisas que você não sabe. Exato. Muito interessante. Tem uma coisa legal também, muito legal. Existem vários profissionais no mercado financeiro, né? E a gente não entende muito bem quem faz o quê, sim, quem eu procuro para o quê, quem pode fazer o quê, né? O planejador financeiro ou a planejadora financeira, em sua maioria, quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa em que a forma de remuneração dela é cobrar exclusivamente do cliente. Ou seja, você não tem parceria com corretora, sim, não com seria ético, assessor de investimentos, com nenhum desses outros profissionais, porque todos eles ganham comissão. Não é que esteja errado, é como é o modelo de negócios. Então, por exemplo, se você vai num assessor de uma corretora, um assessor correto, idôneo, ético, ele vai te ouvir, vai te entender e vai oferecer aquilo que tá mais adequado pro seu perfil. Mas ele tem que pagar boleto. Sim. E ele não te cobra nada para te atender. Como é a remuneração? Eles recebem uma parte da taxa de administração, sim, ou de um comissionamento que vai para a corretora e ele tem uma parte. Então,
É claro que aqui eu tô falando, né, do profissional ético. Acontece, é raro, mas acontece, de talvez profissionais que vão te indicar coisas que têm uma remuneração mais interessante para ele, né? Tanto o gerente do banco, quanto o assessor, quanto o corretor de seguros. Então, o que é o papel do planejador? É entender. Ju precisa disso daqui, neste momento de vida é isso aqui que ela precisa. A gente vai fazendo um filtro. E aí você fala, poxa, Mônica, eu tô no banco XPTO e eu queria muito continuar lá, porque tá tudo lá, é mais simples. Ótimo, vamos procurar lá, sabe? Então, isso é muito legal, porque os profissionais das instituições financeiras, a natureza do trabalho, ela envolve um conflito de interesse. Então, este profissional, ele tá fora disso, ele não tem esse conflito, ele não vai ganhar com isso. E aí, se você tiver, né, o seu profissional, a gente senta e vai conversar juntos. Então, isso é uma outra coisa legal também. Sim, interessante. E aí você começou, só continua a sua história. Aí você fez a transição de carreira e começou a trabalhar mais com mulheres e mães, é isso? Eu comecei inicialmente, como eu estava num grupo de mães, eu comecei com um hobby. Criei um perfil no Instagram, uma coisa super mambembe, que era Economãe. Que, aliás, é um nome que eu adoro até hoje. Sim. Mas como eu expandi para também atender, né, mulheres que não são mães… Você abandonou o Economãe? Hoje meu perfil é o @Mônica Mourão, tá lá no Instagram. Mas muita gente ainda se refere a mim como Economãe. E eu comecei, então, a colocar lá no Instagram. Sim, você começou, então, pela rede social? Comecei fazendo esses atendimentos informais com essas mulheres. Com as amigas, um grupo de mães. Um grupo de mães, muito incentivada por elas. Vou pro Instagram de um jeito super louco. Então, assim, nada daquelas produções. Era vida real, com bebê pequeno e bebê amamentando e saindo na rua, crianças chorando. Mas acho que também, talvez, daí tenha vindo uma identificação genuína, né? Porque eu brinco que quando eu saí do mercado financeiro, eu doei todas as minhas fantasias de bancária, sabe? Porque é aquela ideia, né? A pessoa do mercado financeiro, ela tá sempre de escarpão. Sim. E talher, e bolsas. Sim. Tá. E assim, hoje em dia eu fico muito feliz, porque eu posso ser quem eu sou. Né? Isso tá muito descolado daquela ideia que se tem, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa muito legal, porque quando eu sento para conversar com uma pessoa normal, uma mulher, né, assim, isso é uma coisa que aproxima. Sim. E é legal porque as instituições financeiras, se a gente parar para pensar, só em 62 que uma mulher pôde ter o direito de ter uma conta bancária. Minha mãe é de 61. Sim. Então, assim, foi ontem. Foi ontem, sabe? Ontem. E quem que tava nos bancos? Quem trabalhava no banco? Homem. Quem podia ter conta em banco? Homem. Então, até hoje, eu própria, mesmo tendo trabalhado nessas instituições, muitas vezes cheguei numa agência bancária e não me sentia à vontade. Sim. É um ambiente super masculino, né? Hostil para mulheres. Um ambiente hostil. E a gente fica, às vezes, eu acho que até meio envergonhada de ouvir aquela sopa de letrinhas, não entender absolutamente nada. E no final das contas falar, tá bom, pode ir. E aí, quando a gente tá com uma mulher e num bate-papo, né, tipo… A gente podia estar tomando um chopp aqui e falando sobre isso. Eu acho que isso contribui também com certeza, para que mais mulheres se interessem, para pelo menos se aproximar. Mulher não fala sobre dinheiro. Tem um vídeo da Gabriela Prioli sobre fobia financeira que é muito incrível. Eu recomendo que todo mundo que esteja ouvindo ou assistindo a gente procure esse vídeo. Ela fala exatamente dessa dificuldade que a gente tem de falar sobre dinheiro. E aí, a gente fala sobre muitos assuntos hoje, né?
prazer feminino. Hoje em dia não é um tabu, as mulheres conversam, vibrador, uma série de assuntos. Ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Porque você tá falando da bolha, da sua bolha. Exato. Ainda é um tabu. Exato. Boa correção, boa correção. É que a gente fica… A gente vive numa bolha, né, que é mais politizada, tem mais noção do seu querer, do seu corpo, da autonomia do corpo, mas é uma bolha. Mas é uma bolha, é verdade. Mas essa bolha que já entendeu da autonomia do corpo ainda não e entendeu da da vida autonomia do dinheiro. em vários sentidos, não entendeu sobre a autonomia do dinheiro. Sim. Frequentemente… É como se o dinheiro não fosse coisa de mulher, né? Ele, na verdade, você já ouviu falar aquela coisa assim do meu dinheirinho? Sabe? Ai, meu dinheirinho, das minhas coisinhas. Sim. Porque, de fato, durante muito tempo, era o dinheirinho. Sim. O marido dava o dinheirinho pra mulher. Um trocadinho. Aquele trocadinho. Uma vez eu vi uma consultora de moda falando uma coisa que eu fiquei… Nossa, gente. Que as bolsas… No início, assim, né, há muito tempo, quando as mulheres começaram a ter bolsas, eram bolsas pequenininhas, de mão. Por quê? Porque você não tem muito dinheiro. Para que você precisa de bolsa ou de bolso, né? Então, é até interessante como esse contexto histórico, social, ele vem colocando a gente cada vez mais não, mas ele veio ao longo da história deixando muito claro que dinheiro não é coisa de mulher, e até colocando essa crença de que para ser uma boa administradora de seus recursos, você precisa ser uma gênia em matemática, já é uma coisa que afasta. Eu cheguei a publicar no meu LinkedIn, e acho que publiquei no Instagram também. Tem um artigo da Science que eles colocam que as meninas, desde muito pequenininhas, eu não sei se é a partir de 5, 6 anos, que elas já começam a se achar menos capazes que os meninos para lidar com os números. E elas já começam a atribuir os conceitos de genialidade mais aos meninos do que às meninas. Então, é como os estereótipos de gênero, né? Sim. Desde muito, assim, da mais tenra idade… Muito. Por isso que é tão violento. Já vão afastando. E se a gente cresce acreditando que cuidar do dinheiro é sobre ser a maga dos números, fica muito difícil. Porque, não parece é pra muito mim. Distante, muito assustador. Muito assustador. E, na verdade, não é bem assim, sabe? Não é. Você não precisa ser a maga da planilha. Aliás, se você nem quiser ter planilha, você não precisa. Pode ser uma lista num caderno. Pode ser caderno. Pode ser… Eu sou dessas de ter caderno. Tem um caderno no Centro de Direito, garota. Isso funciona pra você? Funciona. Maravilha, sabe? E aí que eu falo muito disso, não tem uma metodologia em si. Você vai pegar essa planilha, você vai fazer isso aqui… Porque se para você funciona o papel, eu já fiz uma cliente que estava assim, com muita resistência, muita dificuldade de encarar os números. Eu peguei as folhas de sulfite da minha filha, um monte de canetinha, sentamos, falei, a gente vai para um lugar legal. E a gente vai fazer isso aqui na mão. Vai funcionar. E funcionou. Sim. E funcionou. Então, assim, você também bota numa linguagem mais democrática, né? Eu acho, essa coisa de investimento, de se planejar, de se organizar, numa linguagem muito mais acessível. Exato. Sabe por quê? No mercado, você vê um monte de sigla, um monte de coisas. E o que acontece? E CDD, sei lá, quando… E olha que eu sou uma mulher bem inteligente. E eu acho assustadora essa coisa de investimento. Mas eu fico me perguntando, em certa medida também, o quanto isso não é… Eu não posso afirmar, né, que é propositadamente dessa forma. Com certeza é. Mas é uma coisa que assusta e que parece uma coisa tão complexa que no fundo você vai delegar. Porque você chega uma hora que você fala, olha… E nem é. Eu tenho 50 mil coisas pra fazer, não dá pra eu ficar estudando a sopa de letrinhas aqui, sem tempo, irmão, sabe? Uma coisa assim… E a premissa que eu e vários planejadores financeiros, né, que vêm dessa mesma formação, dessa mesma linha que eu venho,
O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa começar do começo. A gente começa do final. Que é o seguinte, como é que as pessoas fazem? Mônica, eu tenho, sei lá, 10 mil. Onde que eu ponho? Você já tem reserva de emergência? Qual é o nível de conhecimento que você tem sobre investimentos? Você tem dívida? Como é que tá seu planejamento para sua aposentadoria? O que você tem de projeto? Você quer fazer uma viagem esse ano? É para fora do Brasil? É para dentro do Brasil? Então, antes da gente pensar onde a gente vai colocar o dinheiro, a gente precisa primeiro entender quais são os seus projetos de vida. E aí, tem gente que fala sonhos. É legal, sonhos, mas sonhos parecem aquelas coisas muito distantes. Sim. Tipo, é a casa própria, que vai custar uma fortuna, e que é uma coisa muito distante. O nosso cérebro tem muita dificuldade de imaginar o eu futuro. Por isso que às vezes a gente deixa de guardar lá pra aposentadoria e fala assim, só esse iFood aqui hoje, sabe? Depois eu dou meu jeito. Então a gente começa a pensar nos projetos. Por isso que eu começo lá no planejamento de vida. E aí dos seus projetos. Que pode ser, Mônica, eu queria muito fazer um curso de fotografia. E eu estimulo muito. Tem mulheres, principalmente assim, naquele pós-primeira infância, que você se dedica muito aos filhos e que você muitas vezes se negligencia. E a gente começa a falar assim, quais são os seus projetos? Silêncio. Nem sabe. A pessoa nem sabe quem é ela, sabe? Sim. Então, primeiro a gente vai ver os projetos. Porque com os projetos a gente vai entender quanto tempo você pode dispor desse dinheiro sem mexer nele. E considerando as outras coisas, né? Se você não tem uma reserva de emergência, que é aquela reserva que… para os imprevistos que sempre acontecem, eu não posso colocar tudo em um lugar que eu não possa mexer, digamos assim. Sim. Então a gente vai criando esses critérios. No final, a gente tem critérios tão claros que sobram poucas opções. E aí sim eu vou falar, Ju, olha só. Então o mais seguro pra você é isso. O mais indicado. O mais indicado pra você É isso. E aí sim, aí a gente vai sentar, vou te explicar um pouco, né? Como é que funciona o mercado financeiro. Você vai entender. E o mais importante é que você consiga fazer isso sozinha, de pouquinho em pouquinho. Daqui 1 ano, 2, mudou a sua situação financeira, você já tá com aquilo ali consolidado. Mônica, entrou mais uma grana, isso aqui tá tudo ótimo, já entendi. Quero dar um passo. Tô adorando meu futuro. Mônica, entrou mais uma grana. Imaginei agora te ligando. Mônica, entrou mais uma grana. A meta é essa, gente. Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Tá. É essa. E agora você tá atendendo mulheres, você não atende homens. Não atendo homens. Porque eu até tentei dar uma chance, Ju. É? Eu tentei dar uma chance. Mas… primeiro que, como o lugar de onde eu vim, né? Eu já tinha muito uma audiência ali, muito engajada, acreditando no meu processo. Tanto que eu saio do Instagram por quase 2 anos, aviso, gente, eu vou ter que concluir um mestrado. Tive uma bebê e veio uma pandemia. Eu falei, gente, eu não consigo, tá? Não consigo, beleza. Quando eu voltei e quando eu começo a atender, foi muito legal. Porque eu já tinha as pessoas, quando você começar, eu quero fazer o processo contigo. Então, Na verdade, você fez por uma demanda das pessoas, né? Exato, né? Já tinha uma demanda ali. Esse seu público de mulheres, Exatamente. E aí, essas mulheres indicaram para outras mulheres. Eventualmente apareceram… virou uma grande rede de mulheres. Exato. Mas e aí, você tentou os homens e o que aconteceu? Tentei os homens. Tentei os homens. Mas de uma maneira geral, tá? Não dá pra dizer todos, mas os que eu atendi… eu não consegui perceber neles o engajamento que as mulheres têm. Porque eu acho que quando uma mulher chega e fala, eu quero mudar de vida, e que isso tá claro pra ela quer, ela vai, ela faz, ela dá seu jeito, ela se vira. Porque é meio que isso, né? A gente é educada pra jogar nas 11, pra se virar. E tem esse… socializados pra dar um jeito. Pra dar um jeito e se virar. Então, entre a minha amostra,
eu percebo isso. E teve uma situação em que eu fui atender um casal que estava se separando, que teoricamente era um casal que estava se separando Numa boa. consensualmente. E ao longo do processo, uma das coisas que eu já falo, tá começando a ter jurisprudência sobre isso. Essa redação do Enem sobre economia do cuidado também jogou aí uma lenha na fogueira, levantou, acendeu esse debate de uma maneira mais ampla. Mas sempre nos processos eu costumo, quando você está se separando e quando você vai definir o regime, né, da guarda, da convivência, o que a gente tem que entender? Se uma criança fica mais tempo com a mãe, duas coisas. Ela vai consumir mais recursos na casa dessa mulher, né? Você vai gastar mais água. E ela vai ter menos tempo para trabalhar. E ela vai ter menos tempo para trabalhar. Então, não existe uma matemática em relação ao tempo, mas existe um raciocínio, uma reflexão. E aí, era o seguinte, isso estava tentando ser… isso não estava sendo considerado deliberadamente pelo homem. Eu me senti na obrigação de colocar isso para a mulher. E aquilo foi me ferindo de tantas formas, sabe? E aí eu falei, olha, esse projeto, ele nasceu muito como uma tentativa de uma contribuição individual para reduzir desigualdade de gênero, sabe? Então não faz sentido eu ter que, no dia a dia, lidar com isso e ainda ter que, sabe, ficar ali pisando em ovos. Não faz sentido. Então eu defini, meu propósito é esse, isso tá claro, tá cheio de mulher. Sabe, não falta cliente, é um mercado super bacana e é um mercado em que todas as mulheres que eu atendo, eu saio muito preenchida, muito realizada. Quando eu recebo os feedbacks, sabe, eu atendo casal, isso eu atendo. Mas casais que querem um planejamento financeiro, em que as coisas estão, sabe, azeitadas e que tá todo mundo ali trabalhando pro bem comum. Agora, homens individualmente, eu indico outros colegas, mas eu optei por não atender. Porque não faz sentido pra você, achei legal. Exato. Muito legal. Exato. E aí é isso, você trabalha agora, você tá com… Como é que funciona? Você tem um escritório, como é que é? Você vai na casa da pessoa? Com a pandemia, eu acho que se consolidou muito essa coisa do remoto. Né? Então hoje eu tenho clientes do Brasil inteiro. E você daí faz atendimentos online. Faço os atendimentos online. Eventualmente, quando é necessário, ou alguma cliente deseja, ou quando eu vou atender alguma pequena empreendedora, um autônomo, de repente eu faço uma visita, sabe? Vamos lá, vamos conhecer essa clínica de estética, vamos conhecer esse consultório, porque eu acho legal. Eu acho que isso enriquece o processo. Mas, de fato, hoje em dia, eu acho que essa coisa do online… realmente, você pode atender em qualquer lugar do mundo. Exato, e dá para encaixar um pouco mais nessa rotina maluca que a gente tem, né? Sim. Então, às vezes é isso, a pessoa tem um horário ali, de um almoço meio espremido, a gente consegue colocar e vamos levando dessa maneira. Muito legal, Mônica, adorei. Eu preciso de uma planejadora financeira. Vem, Ju, vem. Adorei, que bom que você faz isso, parabéns. Achei muito legal também isso do seu propósito. De você, na verdade, é uma questão de ideologia também, né? De fazer aquilo que você acredita, isso é importante para fazer com verdade. Exatamente. Parabéns. Isso. Continue seu trabalho. Obrigada por ter vindo. Por ter me convidado, por estar aqui, sou super fã. E acho que seu trabalho também é uma grande maneira também de contribuir para a gente trazer esses temas, né? Sim. Que ajudam a reduzir as desigualdades de gênero. Com certeza. Né? Com todas as limitações que a gente tem, mas eu acho que se cada um plantar uma sementinha e puder investir nisso, né, de coração, eu acho que estamos deixando uma contribuição bacana. Sim. Verdade. Obrigada. Beijo, gente. Beijo.
Quero dinheiro. Senta direito, garota.